Boa noite. É um prazer imenso voltar a essa casa, depois de tantos anos, da pandemia, né? Tive Covid, fui para um UTI, quase fui embora, mas graças a Deus aqui estou, né? Para que a gente possa conversar no dia de hoje. Eu montei essa palestra com um livro de Adenauer chamado O Voo do Espírito, tá? E eu vou fazer um paralelo com Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu achei muito interessante que quando eu sempre leio 2, 3 livros de vez. Quando eu estava lendo Adenauer, que eu ia para Leon Denis, eu achava a resposta. Eu digo, é aqui. E aí eu fui montando. E não é fácil você achar a resposta certa para aquilo que a gente está lendo e está com a intenção de fazer o melhor, que é uma palestra, né? Ou um seminário. Então nós vamos ver justamente esses dois. E esse livro é um livro de Adenauer, O Voo do Espírito, que foi um livro escrito, se eu não me engano, em 2002, e o nosso queridíssimo Leon Denis, de 1903, o livro. Então, é tão atual, né? Tão atual que a gente diz assim, gente, praticamente 120 anos depois. Né? Só o nosso Deus, ele é aqui dia de segunda-feira. E sábado também. Destino do Ser. Do Destino e da Dor. Eu acho que é um dos livros mais interessantes e ele nos traz uma abordagem tão atual que a introdução dele parece que está falando daqui e da agora, de nosso sistema daqui e da agora, né? Das universidades, dos ensinos, do governo, das corrupções. Gente, parece que o homem está aqui dentro, né? Das nossas verdades. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, né? O que seria, então, o voo do espírito? Vamos perguntar a Adenauer o que é que ele nos traz. Todo mundo conhece a Adenauer Novaes, né? Se nunca foi lá no L'Harmonie, pelo menos conhece de nome. Ele é fundador da Fundação L'Harmonie, como também do Joana de Ângeles. E tem um trabalho lindíssimo social, tem muitos livros editados, é um médium fantástico, é um menino maravilhoso, tá? Então a gente vai perguntar para ele, então o que seria o voo do espírito? Ele diz o quê? O voo é o domínio do espaço tridimensional. O que seria tridimensional? Do corpo, do perispírito e do espírito. Essa tridimensionalidade que nós temos para que a gente possa enxergar a nossa totalidade, libertando o homem da limitação da superfície. A gente precisa sair da Terra. A Terra não é nossa casa, ela é temporária, ela é uma escola. Você não fica na escola o tempo inteiro. Você vai e você volta. Você se forma e vai embora, né? Então, essa é uma parte interessante. O que tiver de numeração é que a resposta de Leon Denis vem na outra lâmina. E ele continua dizendo, é a saída do chão, do raso, do chumbamento da terra, né? Eu achei, quando ele diz isso, eu achei pesado, mas de uma verdade tão grande, né? Que o oprime, é a passagem de uma dimensão a outra. Se ele está falando da tridimensionalidade, é sair do corpo para o espírito, né? É sair do corpo para que a gente possa enxergar a nossa dimensão. Sair desse chumbamento que nos prende, do sexo, da fome exagerada, da comida exagerada, da conversa fútil exagerada, dos palavrões, de tudo que nos chumba.
porque tudo é lícito, mas nem tudo a minha diabo, já disse Paulo. Ou seja, por quê? Porque nós precisamos do caminho do meio. Todos nós que estamos na terra, viemos buscar esse caminho do meio. Mas a gente só vai para as extremidades. Nós só vamos para a potencialidade. Ou vamos para o exagero, ou vamos para a ausência. Então, como os extremos são patológicos, nós precisamos aqui na Terra começarmos a entender essa nossa condição espiritual de que estamos de passagem, vamos embora. Vamos embora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, como pode estar daqui a 100 anos. Aí vai sair de cada um, né? Essa é uma parte importante. Então ele diz assim: é a saída do chão do rabo do chumbamento que o oprime, é a passagem de uma dimensão a outra, é o momento da ampliação da vida, que sempre deseja suplantar limites e alçar o incognoscível, ou seja, alçar aquilo que não está na nossa cognição, que é a parte motora, é a parte material, é aquela da qual o cérebro funciona para que o espírito possa se manifestar. Então, essa é a parte cognitiva, material, tá? Então, vamos lá, o que é que Leon Denis complementa? Olha só o que ele diz. Eis que a doutrina espírita se levanta para sairmos do chumbamento. Olha o que ele está respondendo. Engrandece, se estende e ajudará o pensamento a realizar sua obra de transformação. Achei ou não achei a resposta certa? Né? Então, quando eu li o outro, eu digo, está respondendo a Adenauer também, complementando, né? A gente precisa, quem é espírita, palestrante, tem que ter esse jogo, né, de estudo, de pesquisa, para que a gente possa entender o que é que ele está falando de chumbamento e como eu posso sair disso. Leon Denis vem nos mostrar, né, essa transformação. A doutrina espírita contém todas as fontes necessárias para consolar as aflições, porque nós vamos ter aflições. Nós não seremos aqui aquela felicidade, nem que queiramos. Temos momentos felizes, né? Porque a felicidade é um estado de espírito. Mas as circunstâncias, as coisas da terra nos tiram. Uma guerra, por exemplo, nos tira. Né? Um assalto que a gente saiba, alguém que morreu violentamente. Então, tudo isso é importante, né? Porque ele diz que contém todas as fontes necessárias para consolar as aflições, enriquecer a filosofia, regenerar as religiões, atrair conjuntamente a afeição do mais humilde discípulo e o respeito do gênio mais altivo. Então, dentro da casa espírita, não tem aquele, fulaninho vai ser mais bem tratado, porque é o mais inteligente, porque é o mais maravilhoso, é o mais rico. Não. Também também os afetos, as nossas afeições também vai para o mais humilde, o mais simples, né? Aquele que ajudamos, aquele que damos a cesta, aqueles idosos que eu sei que Iracema também cuida, são tratados com carinho, com amor. E isso é importantíssimo, né? Então, a gente pode continuar conversando com a Adenauer. Como conquistar esse voo? Por que eu digo conversando, né? Porque eu aprendi em filosofia que tudo que você lê, o autor está conversando com você. Ó, Solange, a conquista do espírito é renovadora, né? É algo que precisa ser o tempo inteiro observado. Ele diz assim: não há limites para o saber, para a consciência, que deseja expandir sempre, muito menos para o sentir humano. Uma das coisas que Viktor Frankl,
um dos grandes psicólogos da humanidade, que esteve no campo de concentração de Hitler, judeu, e é responsável pela terceira força em psicologia, ele disse assim: podem me tirar tudo, mas não me tiram a liberdade do pensar, do agir e do querer, da vontade. E assim ele fez da vida dele. No campo de concentração, ele escreveu um livro chamado O Sentido da Vida. Espetáculo. Então, um homem que está num campo de concentração, que tinha acabado de perder a esposa e os filhos, numa câmara de gás, de repente, ele é responsável no planeta, ele sai do chumbamento, ele sai dessa condição terrena. Ele poderia ficar com ódio, com raiva, ele poderia inventar uma arma que pudesse acabar com muitos, não resolveria o problema. Mas ele resolveu o problema da humanidade, trazendo o sentido da vida. Então, isso é muito importante, né? E ele nos fala desse sentido que é justamente esse livre-arbítrio que a doutrina traz, tá? Nós temos o sentir humano, nós temos essa parte valorosa nossa. A intuição e os sonhos são as asas do espírito. Gente, o que mais nos faz evoluir, e todos nós temos essa ferramenta, chama-se mediunidade. E não precisa estar na sala mediúnica para receber espírito ou para ver espírito, mas nós temos intuições, nós temos sonhos reveladores. Então, essas armas que nós temos de conexão com essa parte dimensional, isso é um espetáculo. Isso ninguém nos tira. É nossa. Por isso que nós temos o DNA divino. Somos filhos de Deus, né? Aí o nosso querido Leon Denis diz assim: pode satisfazer os mais nobres impulsos da inteligência e as aspirações do coração, e ao mesmo tempo explica a fraqueza humana, o lado obscuro, atormentado da alma inferior, entregue às paixões e proporciona-lhe os meios de se elevar ao conhecimento e à plenitude. Ele está falando do papel da doutrina espírita em nossas vidas. Nós estamos numa casa espírita buscando tudo isso, né? Enfim, constitui o remédio moral mais poderoso contra a dor. Não é só a física, é a dor moral, a dor interna, a dor da alma, aquela que às vezes nos ferem e a gente diz: gente, eu não acredito que essa pessoa fez isso comigo. Nunca imaginei que fosse capaz. Então a doutrina espírita vai mostrar o porquê disso tudo, né? Muito importante isso. Na explicação que dá, na consolação que veio oferecer o infortúnio, se encontra a prova mais evidente, a mais tocante do seu caráter verídico e de sua solidez inabalável. Então, quem só vem na casa espírita somente para ouvir palestra precisa buscar mais. Estude, a casa tem encontros de estudos. Doutrina espírita é pesquisa, né? Ela é filosofia, ela é ciência com consequência religiosa. Por isso que ela é chamada de doutrina, porque ela expande além de uma religião, de dogmas, somente de rituais, daquele mesmismo. Ela expande para a ciência, a filosofia
Por que a consequência religiosa? Porque somos filhos de Deus, somos eternos, acreditamos em Jesus, acreditamos em todos os santos como espíritos superiores. Essa é a parte importante, tá? Então, nós podemos perceber isso aí. O nosso crescimento, como fica? Diz Adenauer, nada impedirá o crescimento e o desenvolvimento das coisas da vida e do espírito. Nada. Nada. Se você disser assim, eu não quero me desenvolver, eu não quero crescer, eu vim à Terra a turismo. Eu vim à Terra para ser forte, eu vim à Terra para ser bonita, bonito, eu vim à Terra para ganhar dinheiro. Tudo isso é maravilhoso? É. Mas é só isso? É só isso que a gente veio buscar? Mas tem pessoas que estão chumbadas nisso. Que estão o tempo inteiro no narcisismo do corpo, na beleza, no sexo, na bebida, como se tudo isso somente tivesse que fazer parte da vida dela para que ela possa ser feliz. Quando as pessoas dizem assim, já trabalhei a semana inteira, meu final de semana ninguém se meta porque eu vou tomar todas. Quantas pessoas que dizem isso? Que sentido da vida se tem fazendo isso? Qual o propósito que você traz para a sua caminhada? Né? Essa é a diferença. Aí Adenauer continua. Tudo se movimenta impulsionado e direcionado por um princípio maior. Então, se você não vai querer se desenvolver, continua na farra, na festa, isso e aquilo, aguarde. Aguarde. Porque a dor chega, a velhice chega, nossos cabelos prateiam, tudo cai, né? A gente se decepciona. Quantas pessoas... Eu não estou no bolo, não, é? Quantas pessoas que eu recebo na clínica que me dizem assim, doutor, eu estou aqui porque eu estou fazendo 50 anos e eu não quero envelhecer. Eu olho assim, eu digo, olha, Deus não me deu a terceira opção, só tenho duas. Ou envelhece ou morre. Não fale morte. Eu não quero envelhecer para não morrer. Eu fiz, então você está no planeta errado. Está no espaço errado. Porque aqui nada fica. Nada. Quando eu tomava um curso de projeciologia e conscienciologia, que é a saída do corpo com consciência, o professor dizia assim, você está vendo essa taça aqui? Ela tem tempo limitado na Terra. Às vezes a pessoa está ali, foi embora, está lá na hora. É a hora dela. Isto aqui são os mesmos átomos que nos compõem. E os gregos já diziam, tudo é feito da mesma causa. Só que isso aqui é outra conformação. Isso aqui também, isto aqui também. Tudo é átomo condensado. E nós também. Por isso que estamos tudo, até o ferro, tudo alumínio temporário. Nada é para sempre. Na Terra, não. Nada está estagnado, pois o movimento é a característica principal da manifestação do Criador. Então você pode fazer o que você quiser de sua vida aqui agora. Agora aguarde. Aí depois, reze por mim. Eu estou passando por um momento tão difícil. Sim, quando estava um momento fácil, fez o quê? Buscou também como propósito de vida, sentido de vida, fazer alguma coisa. Gente, a gente precisa evoluir. A Terra está passando
passando por um momento dificílimo. Nós estamos no olho do furacão da transição planetária. Quero meter medo, não. Significa que ou mudamos ou tudo mudará conforme as leis. Se eu não for pela lei do amor, pela lei do progresso, qual é a lei que toma conta? Sim, que lei é essa? A lei de destruição, gente, está lá no livro dos Espíritos. Nós acionamos a lei de destruição. Está lá perguntando no livro dos Espíritos. Quando o homem vai, mais ou menos, vai se ver livre da lei de destruição? Se assim, no momento que ele acionar o amor dele. Então está em nós. Quem provoca todas essas catástrofes da natureza somos nós. Nossas formas de pensamento, nossas formas de raiva, de ódio, de disputa, as guerras. Gente, tem pessoas aí que têm ódio, tem pessoas aí que são pedófilas, tem pessoas aí que estão usando o corpo de uma forma altamente nociva. Usando a mente para perversões, para perversidade com o outro. Até quando? Aí vem as catástrofes, vem as mortes coletivas. Necessário. Aí Leon Denis diz assim: ao dar à vida um objetivo infinito, olha que ele já lhe responde. O Espiritismo oferece-nos a razão de viver e de enfrentar as dificuldades que merece verdadeiramente que se viva e que se experiencie a dor, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Ponto. Eu não vou ficar reclamando. Percebe? Sentir dor, eu acho que a humanidade toda está dolorida. Nunca se vendeu tanto remédio para dor. Insônia é o que mais as pessoas estão tendo. Depressão. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. E eu soube que na pandemia aumentou. Então a gente precisa saber que a dor nos permeará enquanto na terra estivermos. Está reclamando? Aguarde. Vem mais. Até você entender. Tá? Na desordem aparente e na confusão das coisas, a desordem que a gente pensa que está, olha, parece que ele está falando agora, né? É 1903. Na desordem aparente das coisas, mostra-nos a ordem que lentamente se delineia e se realiza, o futuro que se elabora no presente e, acima de tudo, a manifestação de uma imensa e divina harmonia. Mas ter que ser assim. Eu fiz uma palestra agora na Associação Baiana de Medicina, como lidar com pessoas difíceis, e eu tive a honra de conhecer o Kiko Kislansky, e ele tem um livro lindíssimo que ele me deu de presente. Eu vou montar um seminário, eu quero pedir a Iracema, e no dia, se ele puder, eu quero que ele venha para complementar. E eu falei isso com ele, e ele disse: me diga com antecedência que eu vou. É um menino novo, eu acho que ele não tem 40 anos. Mas esse menino tem esse livro chamado A Revolução do Propósito. E ao mesmo tempo é grifado aqui evolução. Então você entende como evolução do propósito da vida. Ele é novo e ele faz palestras no Brasil inteiro
nas grandes empresas para desenvolver o sentido e o propósito da vida no amor pelo que faz. Gente, assim, é uma andorinha fazendo verão? Não, esse eu conheço. E quantos tem iguais a ele? Porque enquanto a gente ouve a guerra, tem um menino desse novo fazendo paz, amor, entendimento, de uma sensibilidade maravilhosa, de uma inteligência espetacular. Novo. Ele disse assim: se você começa a ter amor pelo que faz, o dinheiro chega na porta. Não precisa você correr atrás, porque ele chega, porque ele é progresso, a lei do progresso. Deus não nos tira nada, ele dizendo. Ele nos dá tudo. Tem que ser inteligente para buscar, para se conectar. E ele mostra esse amor. E um menino novo, recém-casado. Então a gente precisa entender que tudo está em harmonia. Enquanto tem guerra aqui, tem um monte aqui muito maior. É porque a imprensa só dá evidência à miséria, à sombra. Mas tem uma luz imensa, porque a vida é feita de luz. É feita de luz. E nós não podemos viver na escuridão. A escuridão não foi feita para o ser humano. Ela existe para que ela possa ser o termômetro. A sombra existe para que seja o termômetro das consequências daquilo que a gente busca de pior para nós. Então ela aciona o mecanismo da lei de destruição. Vem a dor, então vem o câncer. Aí vem, a gente começa a perceber que as coisas não estão em desordem, pelo contrário, estão na ordem e lentamente elas vão se delineando para o progresso do planeta. E o que é então voar? Voar é desafiar o espaço, livrar-se do que prende e oprime, contrariando a inércia e a linearidade do próprio movimento. Você não pode ficar parado. Eu vou pedir a Deus e vai cair na minha cabeça. Não. Toda ação gera uma reação. Deus é movimento. Se tudo é movimento, se tudo está dentro do próprio movimento, eu preciso movimentar isto aí. Senão eu vou ficar estagnada, mas eu não sei. Para mim, nunca essas portas se abrem. Para mim, pelo amor de Deus. Nietzsche diz assim, uma frase muito interessante, filósofo Nietzsche. Quanto mais você olhar para o abismo, mais o abismo vem para você. Se você fica olhando somente o que não presta vem para você. Se você olha a luz, a prosperidade, o carinho, o amor, a afeição por aquilo que você faz, as coisas, claro, que só podem dar reto. Nós estamos passando por dificuldades? Estamos, mas não significa que temos que estacionar nelas. Aí não. Pelo contrário. É a atitude daquilo que enxerga o futuro, desprezando o que se encontra, com horizontes pequenos, preso na ortodoxia e na conformidade coletiva. É o papel de todos nós. De todos nós. Eu erro, ele erra, ela erra,
Todos nós erramos, mas não podemos permanecer no erro. Pede-se auto-perdão e segue adiante. Porque o outro pode não estar preparado nem para eu pedir perdão. Mas eu me perdoo porque eu não vou mais fazer isso. Essa é a diferença. Não adianta eu ficar remoendo. Ah, mas eu fiz. Não faz mais. Quitou. Se ficar no remorso, pode ter certeza que não vai para lugar nenhum. Voar é assumir o ônus da liberdade. Olha a liberdade que Viktor Frankl faz. É um ônus. Você mudar para melhor é um ônus. Porque nem todo mundo vai querer, vai dizer, você é um idiota, você é uma boba. Ou então pode dizer para Kiko, você é um bobão, menino novo desse, em vez de fazer outras coisas, está aí ensinando amor às pessoas. Percebem? Ele até contou um caso muito interessante do pai dele, que tudo que ele escrevia, o pai dele só via um lado sombra. E ele disse assim, interessante, né? Eu contava que o meu pai viesse me dar o abraço, o elogio, e ele foi se trabalhar com isso. E ele encontrou a resposta. Olha, seu pai quer tanto o seu bem, ele não quer nem que você erre nesse ponto aqui. Quando ele entendeu isso, toda vez que o pai diz, olha, na página tal, no número tal, você escreve isso, você poderia fazer isso, você não acha? Ele assim, também acha. Agora eu acho. É verdade, o senhor tem razão. Antes ele dava testa, né? Poxa, me critica. É o ônus da liberdade. Cresça. Se as pessoas acharem você careta, lá vai fulaninho pro centro espírita, coitadinho, dia de sábado, vem Iracema, que graça. Só que Iracema é linda, né? Ainda vale a pena. Então a gente tem que entender o porquê. Por que a gente precisa estar aqui? É por Iracema? Iracema é o conduto de a casa aberta do sacrifício, da dor de estar aqui, das dificuldades financeiras, das dificuldades físicas de até subir uma escada quando esteve em dificuldades, operada, mas não deixou um dia de vir, subir a escada de bumbum, mas veio. Então, por que ela faz isso? Porque ela tem um propósito. Ela criou um sentido e desse sentido ela fez o propósito de vida dela. Ela acredita. Ela faz. Ela assume o ônus dessa liberdade de agir, de querer. Eu acredito nisso, então eu vou. Ninguém me impede, nem a dor. E com isso as coisas acontecem. Todos nós estamos aqui sendo puxados por ela para sairmos do chumbamento material. Olha que coisa linda. Ela nos oportuniza. Deus coloca pessoas com propósitos. Assim como ela tem dezenas, milhares no planeta. Assim como o Kiko. Então a gente precisa perceber que Deus não esquece de nós. Olha, vai lá na casa de Iracema que ela está com uma lamparina na mão. Agarre-se quem puder. Aí tem campanha, tem um livro, tem idoso, tem café, tem feijão, tem açúcar. Assim, poxa, essa mulher só faz pedir, graças a Deus, e ajude. Porque são nessas pequenas atitudes que nós crescemos. Já colocamos a mão no bolso. Às vezes coloca a mão no bolso ali na esquina, onde tem um monte de barraquinha. Aí coloca. Faz até bonito.
Como tem gente que diz assim, quando eu bebo eu fico rico, pago de todo mundo. No dia seguinte vem a ressaca moral, a conta está negativa, né? Então Iracema dá oportunidade, olha, compra o livro, e não briguem muito não, porque por enquanto é o livro, mas eu quero o aluguel, eu quero a luz, né? Mudar ar, pintar no final de ano, um monte de coisa para fazer na casa. E vocês acham que essa casa é segura pelos espíritos? Não, eles vêm aqui para contribuir. Mas somos nós que temos que deixá-la de pé. E quando ela desencarnar, que ela não é eterna na Terra, terão que continuar o legado dela. Né? Ela vai ter que passar esse bastão aí. Aí Leon Denis diz assim, o destino sendo ilimitado, prepara-nos possibilidades sempre novas de melhoramento. Olha o destino ilimitado. Não tem nada fixo, não tem nada determinado. Se eu sou de uma caminhada negativa, eu estou aqui nesse ponto, não quero ir mais para ali, não. Eu, em vez de ir para a barraca ali do Imbuí, eu vou aqui nessa ruazinha aqui de trás dessa escola, que tem um negócio lá que é bom. E aí eu começo a mudar. E eu começo a formar um destino. Agora e para amanhã. Para o meu futuro. Principalmente o espiritual. O sofrimento é apenas um corretivo. Olha o que Leon Denis diz. Um corretivo. A dor, ela não é punição, ela é correção. Olha que coisa linda. Aos nossos abusos, aos nossos erros, um estimulante em nossa marcha. Assim, as leis soberanas se mostram perfeitamente justas e boas. Não aplicam a ninguém castigos inúteis ou desmerecidos. Você não está aqui, nem está sofrendo por algum motivo, por castigo. Foi você quem fez isso. Assim como você optou estar aqui hoje. Você é livre. E essa é uma parte muito importante da nossa vida. O estudo do universo moral nos enche de admiração por um poder que, mediante emprego da dor, transforma pouco a pouco as forças do mal em forças do bem, faz sair do vício a virtude, do egoísmo ao amor. É isso que vocês vieram fazer aqui. E é esse o objetivo da Casa Espírita. Sairmos de todos nós, de mim, de vocês, do egoísmo, para que possamos ir ao amor. E aí vem essas pequenas campanhas que nos exercitam. Começa por aqui, isso aqui é o Beba. Primeiro começa aqui. Daqui a pouco tem algum de vocês que de repente pode estar substituindo ela. Quem sabe de nada. Então, vamos para frente. Tem limites ao voo? Não. Os voos humanos vão além que os pássaros alcançam. Pássaro tem um limite. Até porque se ele for mais além do que ele pode, os pulmões dele explodem. Mas nós não. São voos que rompem o tempo e não apenas os ares. O espírito voa e sopra onde quer, já diz os espíritos a Kardec. Então, qual será o nosso voo? Limitado? Não. Só se você se limitar. Pessoas limitadas vão ter voos limitados. Pessoas que saem desse limite de culpa, de raiva, de ódio, pode ter certeza que ela não terá limite para seu crescimento. Sem a ousadia de Steve Jobs, tudo seria diferente, talvez menos colorido. Esse voo
foi dele e de toda a humanidade. Hoje nós temos uma tela silkscreen. Ó, a gente toca e a gente faz tudo isso. E ele morreu de câncer. Tem um livro sobre a vida dele que eu já soube na minha clínica, que é maravilhoso. Já tive para comprar. E é uma coisa assim, toda vez que eu vou para comprar, eu termino me esquecendo, só do shopping me esqueço. Então, a vida dele diz que é maravilhosa, cheia de desafios. Mas ele sempre desafiou tudo. E foi em cima. Então, isso é um voo. Ele deixou para toda a humanidade. Né? E o voo de Jesus, imagine, que esteve aqui, que encarnou conosco aqui, que sofreu, sem nada ter feito de ruim. Imagine que voo. Né? Aí Leão diz assim: é compreensível que uma alma fraca recue perante o pensamento de recomeçar a batalha da vida. Pessoa que desistiu, né? Quer recuar. Em que se recebeu feridas que ainda sangram. Mas a lei é implacável. Para subir mais alto na hierarquia dos mundos, é preciso ter deixado na terra toda a bagagem embaraçosa dos gostos, dos apetites que nos prendem na terra. Muitas vezes levamos esses laços conosco para o além e são eles que nos retêm nas regiões inferiores. Por vezes, nos julgamos capazes e dignos de ganhar as altitudes e, sem o sabermos, 1000 cadeias nos acorrentam ainda a este planeta inferior. Não compreendemos nem o amor, nem sua sublime essência, nem o sacrifício tal como é praticado nessas humanidades purificadas, onde ninguém vive para si ou para alguns, mas para todos. A gente ainda vai ter que sair desse narcisismo, desse egocentrismo, que tudo é meu, que tudo é isso, que tudo é aquilo, para que a gente possa alçar um voo maior. Um nome que você bota aqui para alguém, gente, isso já está fazendo bem mesmo. E isso aqui vocês não imaginam como os espíritos trabalham cada um deles. E vai ver se é necessário. Uma certa vez, eu no André Luiz fazendo uma palestra, eu fazia toda terça-feira, minha casa de origem, e de repente eu vi uma senhorinha, e ela botou e tal. Aí eu fui arrumar os papéis e olhei o dela por curiosidade. Sou humana, imperfeita, ainda chumbada. E ela botou assim: eu peço aos espíritos superiores que me arrumem uma inquilina para minha casa na rua tal, número tal, e que seja boa pagadora. Eu comigo mesmo, eu disse, mas isso é coisa que se peça aos espíritos. Aí chegou um espírito do meu ladinho e disse assim: está pedindo a você? Ah! Nunca mais peçam. Significa que eles podem fazer, arrumar um inquilino, fazer o que você... Se tiver merecimento, vai dar. Talvez o próprio pensamento dela já está pensando no inquilino. Já está pensando os pagamentos até adiantados. E a gente está o quê? Julgando. Foi o que eu fiz? Julguei. Estou pedindo a você? Ou seja, saia dessa, não é seu trabalho. Você não tem nenhum palmo diante do seu nariz. E eu conto isso, viu, gente? Porque isso me ensinou muito. Muito. Os voos
voos curtos. Os voos do espírito, mesmo aquele de curta distância, são imprescindíveis ao seu próprio desenvolvimento e ao progresso em geral. O voo dele, que ele pode ter adquirido mais conhecimento, mais dinâmica interna, mais consciência, pode ser maior do que o dela. Mas não significa que o dela não tenha significado. Porque hoje o seu é curto, mas amanhã pode ser tão longo quanto o dele e alçar cada vez mais. Então, cada um tem de acordo com o seu progresso, tá? Eles nos ensinam que é preciso aventurar-se em direção aos transcendentes, sem medo de se perder, rompendo com a conformidade. Não se conformem com as coisas. Precisamos romper com a conformidade. Ah, porque Deus quer. Ah, porque é meu karma. É ensinamento. Estou aprendendo. São provas necessárias ao nosso crescimento. Né? O que vem depois que a consciência se expande é inacessível aos que não ousam ou que temem deixar o controle. Expanda. Cresça. A gente às vezes quer ficar só na dor. Falar dela, falar mal das pessoas, falar mal de todo mundo. Chega, né? Não temos fronteiras para o voo. O espiritual é o novo campo além da fronteira da matéria. Dimensão imediatamente posterior ao que a consciência considera correto. Sua consciência é quem vai dar o ponto exato. Porque nós também receberemos as inspirações do alto. Né? A barreira tem sido ultrapassada com os voos que a mediunidade possibilita. A mediunidade, tem pessoas que cansam de mim. Doutora, pelo amor de Deus, tire minha mediunidade. Eu digo, só se eu arrancar sua orelha hoje, amanhã você vem a mão do seu nariz. Porque a mediunidade ela é biológica, ela nasce conosco. Tem pesquisas já hoje dizendo que ela é genética. Trazemos da família, trazemos dos antepassados e trazemos dos céus como conduto de crescimento. Precisamos receber nossos mentores, reconhecer as boas intuições. Tem pessoas que só querem ser vaso para flores murchas. Temos que ser vasos bonitos para flores bonitas. Que a gente receba os infelizes, mas que a gente receba os mentores espirituais. Eles precisam muito deixar as suas comunicações. Né? Acima de tudo, é preciso medir em justo valor as inquietações, as tristezas deste mundo. Para nós, são coisas bem cruéis, mas tudo isso se amesquinha e apaga, se as observamos à distância, se o espírito, elevando-se acima dos detalhes da existência, alcançar com um só olhar as perspectivas do seu destino. Ou seja, não pare para ficar olhando as coisas cruéis. Na pandemia, recebi muitos pacientes com pânico, com depressão. Eu perguntava, como está sendo o seu café da manhã? Eu estou assistindo a televisão. Desligue! Você só vai ouvir porque o Covid matou, que o Covid está matando, que todo mundo está morrendo, que a empresa está fechando, que o dono da empresa tal se suicidou no pátio na frente dos empregados. Só tem miséria. Você não vai ser essa parte da miséria, você pode ser a parte da solução. Desligue e vá orar. Essa é a parte importante. Não é que a gente vai ficar alienado, mas na minha casa a televisão não entra mais. Não entra. Jornal, nacional, para mim, acabou. Quando eu quiser notícia, eu sei onde eu vou buscar. Só assim saberá pesar e medir essas coisas
que o seu pensamento avaliará, sem se perturbar perante os dois oceanos do espaço e do tempo, a imensidão e a eternidade. E quem não desejar voar, paciência, né? Muitos optam por rastejar nos meandros da superfície material, com todos os limites que impõe a consciência. Eu vou apressar, que está na hora. Voar é para os pássaros e para aqueles que sabem construir asas. Nós precisamos construir as nossas asas, né? Para que a gente possa saber voar. O voo do ser humano, certamente, é mais ousado do que o dos pássaros e muito mais transcendente do que os seus horizontes. Leon Denis nos chama a atenção que nós temos a necessidade da dor para podermos ter sentimentos, transformar o que nela predomina, os sentimentos, os instintos primitivos, grosseiros, para ter sentimentos puros e generosos. Por muito tempo o homem terá que passar pela iniciação amarga para chegar ao conhecimento de si mesmo e de seu objetivo. Então, vamos voar sempre. Prepare-se. A viagem é significativamente emocionante, divinamente arriscada, pois a morada do espírito é sua própria liberdade. O espírito precisa e deve voar. Voe sempre. Leon diz que aí é combater o sofrimento no plano físico. A dor persistirá enquanto o egoísmo não colocar como flor da alma e com isso não desabrochar o voo do próprio espírito. Temos que sair, né, dessa forma que pensamos. Já se perguntou: que sentido estou dando à minha vida? O sentido vem do cognitivo e mental. A percepção que antecede o propósito. Daquilo que você pensa em fazer. E aí o propósito nasce. Que propósito estou dando à minha vida? Que será a expansão da própria consciência. Assim, vamos sair daqui, eu acho que voando. E eu espero que, apesar de ser um pouco longo, mas é algo tão significativo que precisamos realmente pôr em ordem a nossa casa mental, para que a nossa casa física, mesmo sofrendo as injunções terrenas, da velhice, da dor, do desgaste, ela não dê espaço à nossa alma, ao sofrimento da alma. Porque o corpo é uma coisa, mas a nossa alma precisa se libertar. Voar sempre. Muita paz, que Deus nos abençoe. E aí, gostaram? Quem não conhecia Solange, levanta a mão. Então teve hoje a honra de conhecer a nossa irmã Solange. Você também não, né? Então, tiveram hoje a honra de conhecer. Nós estávamos um pouco afastados pelas situações todas. Solange também teve Covid, e a Covid também nós ficamos com o centro fechado. Mas agora, vamos juntas, né, irmã? Vamos para frente. Com certeza. Gratidão. Pode compartilhar. Gratidão, essa palestra. Nos despedimos do pessoal do Instagram. Vamos compartilhar essa palestra que vale muito a pena. Eu já até pedi aí para o pessoal compartilhar.